Bom dia, povo. Graça e paz. Mais um dia começando, né? Graças a Deus, passamos das 7 horas da manhã, essa manhã de quarta-feira, pessoal voltando do feriado. E eu quero dizer para você, se estamos aqui, é porque a misericórdia do Senhor, que é a causa de não sermos consumidos, ela renova-se a cada manhã. Amém? Então vamos falar com Deus. Senhor Deus Santo, vivo, Deus poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo descanso da noite. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado por esse ar que respiramos. Obrigado pela água. Ó Deus, obrigado pela comida à mesa. Obrigado por fazer parte de uma família abençoada. Deus, muito obrigado, Pai. Eu quero colocar em tuas mãos a minha vida, a vida da minha família, a vida dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que compõem a comunidade da qual eu faço parte, ó Pai. Colocar em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos, ó Deus, com a tua presença. Torna os nossos dias mais alegres, abençoado e próspero. Repreende do nosso meio todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, todo espírito de confusão, de inveja, de contenda, ó Pai, todo espírito de vício, de prostituição, Senhor, e que o Teu Espírito Santo tome o lugar em nossas vidas. Ó Deus, seja o nosso consolador, confortador, nos direcionando e nos orientando, ó Pai. Te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. E continuando falando sobre o tema família, hoje eu quero falar sobre a experiência de Jó. Qual era a experiência dele? Lidando com a adversidade em família. O texto que eu quero ler está ali no capítulo 1, livro de Jó, capítulo 1, do versículo 1 ao 5, que diz assim o texto. Vamos ler. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. A sua fazenda era 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 jumentos, e 500 bois, e grande quantidade de servos. Era este homem o mais importante de todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em suas casas, cada um no seu dia. E enviavam e chamavam as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. E sucedia que, tendo eles rodado um ciclo de banquete, Jó mandava e os santificava. E levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Então, Jó, aqui no texto, na Bíblia, ele é apresentado como um homem de grande virtude e prosperidade. Se estabelecia como um modelo de piedade e integridade. Seus rituais de santificação após os banquetes dos filhos mostram uma preocupação paternal, não apenas com o comportamento externo de seus filhos, mas também com a sua condição espiritual interna. Jó atua como um intercessor. Ele demonstra aqui o papel de um pai que atende e entende a seriedade do pecado e a necessidade da expiação pelo pecado. A narrativa inicial que nós lemos, Jó, capítulo 1, versículo 1 ao 5, estabelece um contraste profundo entre a vida abençoada de Jó e as provações que se seguem, ressaltando que a adversidade pode atingir mesmo aqueles que parecem estar em pé e firme diante de Deus. O cenário de Uz não é identificado com precisão, mas o contexto em si aponta para um lugar fora da terra prometida de Israel, indicando que a fidelidade a Deus transcende fronteiras geográficas e culturais. Deus é tudo para com todos.
Então, a descrição da família de Jó e de suas práticas religiosas sugere que a fé era um componente central da vida familiar e que a preocupação de Jó com a pureza de seus filhos era a extensão natural de sua justiça pessoal e de sua crença pessoal também. Então isso prepara o cenário para os eventos que virão subsequentes, em que a fé de Jó ela é submetida a um teste extremo, fornecendo uma reflexão sobre a natureza do sofrimento, da fé e da retidão. A natureza do sofrimento, da fé e da retidão. Então, em cima disso aqui que eu falei, o primeiro ponto que eu quero tratar aqui hoje é sobre o caráter e a integridade de Jó. No Salmo 101, versículo 2, nos fala sobre justiça na liderança familiar. Jó, ele é um exemplo de liderança familiar que valoriza a integridade e a justiça. Jó aplica esses princípios em suas responsabilidades domésticas e espirituais, na vida da sua família. E em Provérbios, capítulo 14, versículo 26, fala sobre o temor a Deus. Então, o temor de Jó por Deus orienta as suas ações. Isso nos ensina que o temor a Deus deve orientar as nossas ações, nossas atitudes. E por que não dizer preocupação com a família? Então aqui o temor de Jó por Deus orienta suas ações e preocupações com seus filhos, exemplificando o temor reverente, que é a base para a sabedoria e a proteção divina. Temor a Deus, reverente a Deus, é a base para a sabedoria e a proteção divina. O segundo ponto que eu quero tratar é a prosperidade com responsabilidade. Pastor, como assim? Prosperidade com responsabilidade. Em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18, fala da abundância em si, de você ter as coisas. A prosperidade de Jó, ela é acompanhada por uma compreensão de mordomia. Ou seja, gerenciando seus recursos com responsabilidade e reconhecendo que tudo vem de Deus. Não adianta você ser milionário e não ter uma saúde para desfrutar daqueles benefícios que a riqueza traz. Então, quando nós gerenciamos de uma maneira responsável, ou seja, aquela prosperidade responsável diante de Deus e diante dos homens, aí nós vivenciamos cada dia mais as benevolências dessa prosperidade que vem de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 4, fala sobre a responsabilidade pelos filhos. E aqui nós temos como pai, Jó, ele assume a responsabilidade espiritual por seus filhos, liderando pelo exemplo e ensinando eles a buscar a purificação e a santidade. Hoje a maior dificuldade que nós temos na família, hoje é ensinar pelo exemplo. O pai deixa a mãe educar os filhos, a mãe aproveita e quer que o pai eduque os filhos, e fica naquele embolado. Cada um tem seu papel. A mãe tem que educar como mãe, o pai tem que educar como pai. Né? Um não pode jogar transferência para o outro. Jó aqui, ele tinha responsabilidade como marido, como cabeça da sua casa, e ele administrava espiritual, emocionalmente e socialmente. Então havia uma responsabilidade pelos filhos. E havia também a prosperidade com responsabilidade por parte de Jó. Terceiro ponto, eu quero entrar aqui já na adversidade à fé. Em Tiago 1,2 fala sobre a preparação para as provações. A vida de Jó exemplifica como a fidelidade e a integridade podem preparar uma família para enfrentar provações com perseverança e fé inabalável.
eu olho para Jó, eu não gosto de falar de ninguém, eu gosto de falar da minha vida, né? O que eu passei, o que eu vivi. Quando eu fui para o hospital, mal, e lá fui detectado com os nódulos, pulmão, estômago, intestino, e tomei a medicação que a minha medula parou de funcionar, zerou a minha medula. Eu passei por algumas... O que eu tinha financeiramente eu gastei tudo. Eu tinha feito uma obra na outra casa, eu moro aqui em Itajaí, mas nós tínhamos comprado uma casa lá em Balneário Pissarras, compramos à vista, né? E logo depois nós fiz uma reforma. E no final dessa reforma, que eu tinha empregado os recursos que eu tinha, eu fiquei doente. E tinha um plano de saúde, o plano de saúde bancou muita coisa, algumas coisas o plano de saúde não cobria, como compra de medicamento, né? Eu tinha alguns medicamentos que o médico passou que ele era manipulado, tinha que fazer os comprimidos para eu tomar. E meus recursos todos zeraram, né? E quando eu estava saindo do hospital, depois fui 2 vezes para o hospital, fui uma vez, dei uma melhorada, vim para casa, piorei, voltei novamente. E quando eu voltei, além dos nódulos que eu tinha, minha medula parou de funcionar. E meus recursos zeraram. Aí minha esposa, que é administradora de empresa, trabalhou muitos anos como administradora de empresa, depois que ela virou professora de letras, né, outra faculdade que ela fez, ela é uma exímia administradora. E ela conversou com o diretor do hospital e entrou no INSS. Depois que eu fui para a reserva, eu trabalhei como professor e contribuí. E se você contribuiu nos últimos 2 anos, você pode agendar um período e que você tem direito a benefício. E os meus últimos salários como professor, eu fui diretor de escola também, fui professor, 40 horas, então eu tinha um salário bom. E o diretor do hospital, juntamente conversando com ela, falou, olha, ele tem direito nos últimos 2 anos, ele contribuiu. Então ela, junto ao hospital, a secretaria do hospital preparou um dossiê, marcou a perícia e eu fui no INSS. E quando eu cheguei no INSS, meus documentos, naquele dia eu levei os documentos tudo pronto. E o perito falou assim para mim, ele falou, olha, seu Dimas, hoje ainda o seu benefício vai estar lançado a partir das 21 horas e eu vou lhe dar 9 meses de salário e benefício no INSS. Pelo último salário que eu tinha como diretora, além do meu salário da Marinha, da reserva, né? Então eu recebi esse dinheiro. Então foi tão abençoador que Deus restituiu tudo aquilo que eu tinha gasto com a enfermidade. Deus restituiu tudo aquilo ali. E mais um pouco. Como diz lá em Joel, restituí-vos-ei os anos que o migrador, cortador e destruidor levou. Restituirei. E isso se cumpriu na minha vida. Eu vivenciei isso aí. Então, quando eu falo da vida de Jó, a diversidade de fé, eu vivenciei. Outra pessoa que vivenciou isso que eu passei é o pastor Nilo, que está me acompanhando aqui. Ó. O pastor Nilo, na época, nós estávamos juntos, dividindo o ministério, e ele ia todos os dias lá me visitar. E eu vivi isso aí, essa adversidade. Agora, a melhor maneira de você viver uma adversidade é com fé. Então, a vida de Jó exemplifica como a fidelidade e a integridade podem preparar uma família para enfrentar provações com perseverança e fé inabalável. Sabe? E isso é interessante demais porque nós temos, em Lucas 22, 32, fala da intercessão paternal. O papel de Jó como intercessor por seus filhos demonstra a função essencial da oração e da oferta de sacrifícios, antecipando a intercessão de Cristo. Jó viveu anos e anos e anos e anos antes de Cristo. Viveu centenas de anos antes de Cristo. Mas ele já estava marcando ali o que Jesus viria fazer pela sua igreja e que Deus iria fazer pelos seus filhos. Se quiserdes me ouvir, comereis o melhor dessa terra. E o quarto ponto que eu quero destacar aqui é a santidade e sacrifício. Hebreus capítulo 10, versículo 10 ao 12, fala da importância dos sacrifícios. Os sacrifícios de Jó apontam para a necessidade da expiação
e a importância da santidade na família. Isso tudo prefigura o sacrifício perfeito de Jesus para com aqueles que o amam e o adoram em espírito e em verdade. E na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, fala sobre a prática da redenção. Então, ao oferecer sacrifício por seus filhos, Jó, ele pratica a redenção, destacando o valor de buscar ativamente a graça e o perdão de Deus para a família, o conjunto, sabe? Família é um conjunto e todos agem em harmonia. E a segunda epístola que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 1, versículo 5, fala sobre o legado de fé. Então, o quinto ponto que eu quero tratar aqui é justamente isso aí, ensinamentos e legado. E aqui no legado de fé nos ensina que a conduta de Jó cria um legado de fé e integridade para a sua família, mostrando como a devoção pessoal pode influenciar as gerações futuras. Jó nos influencia até hoje. Até hoje nos influencia. Sabe? E em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 9, fala sobre o ensinamento através do exemplo. Jó ensina seus filhos não apenas com palavras, mas com o exemplo de sua própria busca pela retidão e sua resposta à adversidade. Então, o exemplo, eu lembro que quando o médico chegou para minha esposa e deu uma semana mais ou menos de vida, falou, olha, talvez o seu esposo essa semana não passe. Minha esposa imediatamente ligou para os meus filhos mais velhos que moram no Rio de Janeiro. O mais velho estava embarcado na plataforma, que ele é engenheiro de automação, e conseguiu falar com ele. Aí a plataforma pegou um helicóptero, trouxe ele. Ele já pegou o meu outro filho, viajou para o aeroporto. Chegaram 3 horas da manhã, vindo do Rio de Janeiro, aqui em Blumenau, onde eu estava no hospital, né? E eu lembro que eles chegaram, a Rosana estava lá comigo, aí a Rosana me acordou, né? E falou assim, olha, o Rafael chegou e o Yuri. Aquele momento foi um momento muito forte no meu coração, que eu tinha certeza que eles estavam ali se despedindo de mim. E eu lembro que eu fiz uma oração a Deus. Em silêncio. Eu falei, ó Deus, a morte está me rodando. Mas ela vai encontrar um guerreiro aqui. Ela não vai me levar fácil. Fiz uma oração ali de segundos. Meus filhos chegaram, me abraçaram e ficamos ali. Ficaram ali aquela semana comigo. Voltaram para o Rio de Janeiro. Continuei lá, firme. Sabe? Porque a fé vem pelo ouvir e eu ouvi a palavra de Deus. E os pais precisam ensinar os filhos pelo exemplo. É exemplo de fé e perseverança. Eu pude passar isso para os meus filhos. Saí do hospital, comecei a quimioterapia. Pai, como é que você está? Não, pai, agora está começando a quimioterapia. E quando na metade da quimioterapia, eu fui para a igreja, né? Eu, o pastor Nilo junto ali, fomos lá. Cessou a quimioterapia, teve a remissão dos nódulos, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas ensinando através do exemplo, principalmente a fé. Às vezes você acha que não surtiu efeito hoje, mas espere o amanhã de Deus na vida deles. A tua perseverança hoje, como exemplo para os teus filhos, é a semente que está sendo plantada a cada dia na vida deles. Porque nós temos o Kairos e o Cronos. O Cronos é o tempo do homem, cronógrafo, cronômetro. E o Kairos, eu costumo dizer que é o tempo onde verdadeiramente as coisas acontecem. Porque é o tempo de Deus. Então,
O exemplo que nós ensinamos hoje aos nossos filhos é a semente que está sendo plantada e amanhã vai brotar fruto. Então eu quero concluir aqui dizendo que a história de Jó é uma poderosa lição sobre a soberania de Deus e a natureza da verdadeira fé e integridade. Isso tudo em meio a circunstâncias desafiadoras. A preocupação, vou usar a palavra aqui, diligente de Jó, com a santidade de sua família, é um modelo para os pais de hoje, encorajando a constante vigilância e oração intercessora pela família. Então a narrativa não apenas destaca o papel vital do pai na orientação espiritual, mas também a resiliência necessária para enfrentar as adversidades. As adversidades podem ser de saúde, pode ser espiritual, pode ser financeira, vem de várias formas. Mas a elas todas, a fé resiste e torna você um vencedor. Amém, queridos? Que Deus te abençoe. Derrame bênção sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã. E vivencie essa fé genuína para uma vitória forte, eficaz e promissora. Tenha um dia alegre, abençoado e próspero. Amém? Deus abençoe sua vida. Pastor Niro, Deus abençoe a sua vida, o seu ministério e a sua família. Em nome de Jesus.